A mensagem de hoje fala a respeito da fé. Sem fé, é impossível a pessoa agradar a Deus. O interessante é que a fé é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Se você observar, Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que gozo quer dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós podemos observar que a fé é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo número 11, versículo de número 1. Olha o que o texto sagrado nos ensina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é você acreditar em algo que você não está vendo, aí você sabe que é real. Um exemplo, eu não estou vendo a Nova Jerusalém, que é prometida aos servos do Senhor após a sua morte. No entanto, eu sei que ela existe, eu acredito que ela existe. Isso é fé. Mas talvez você possa falar, mas Elton, como é que eu vou acreditar em algo que eu não vejo? Você vê o vento? Você vê o oxigênio? Não, mas você sabe que ambos existem, correto? É assim que é Deus. Por mais que você não veja, literalmente, por mais que você não consiga enxergá-lo visivelmente, mas dentro de você, a fé que você tem leva a acreditar que ele existe. Isso é fé. A fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Sendo assim, quando a pessoa se concentra em seguir a Deus e obedecer aos ensinamentos do Senhor, isso está sendo ocasionado porque ela está tendo fé naquilo que o texto sagrado, aquilo que a Bíblia Sagrada mostra. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então a Bíblia Sagrada já deixa bem clara, é impossível a pessoa agradar a Deus se a pessoa não tiver fé. Só consegue agradar a Deus quem realmente acredita em sua existência, ao ponto de obedecer a sua palavra. Aquilo que o texto sagrado orienta a respeito do perdão, você obedece porque você acredita naquilo que Deus fala. Deus fala, se você não perdoar, você não será perdoado. Sendo assim, a sua salvação está comprometida se você não perdoar. Então você acredita nisso que o texto sagrado ensina e você libera o perdão. Isso é fé. E a fé pode levar você a conquistar algo que está fora da realidade humana. Eu posso até citar o exemplo que está em Hebreus capítulo 11, do versículo 11, que fala a respeito da Sara. Sara, ela tinha recebido uma promessa que seria mãe. Mas o interessante é que ela foi dar à luz com 90 anos de idade. A Bíblia relata que o ventre dela já estava amortecido. Aos olhos humanos, perante a ciência, não tinha como aquela gravidez acontecer. No entanto, aconteceu. Ela acreditou que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometeu. Sendo assim, se você acreditar em Deus, Ele pode chegar em você, Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode abrir as portas para você, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode restaurar a sua comunhão com Ele e assim sucessivamente. Mas vamos ver esse texto bíblico que fala a respeito da Sara. Hebreus capítulo 11, versículo de número 11, olha o que está escrito. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quem foi que prometeu? Foi Deus. Deus falou que ela seria mãe e ela foi mãe. O interessante é que ela tinha uma idade de 90 anos quando isso aconteceu. Na realidade, na Bíblia Sagrada, nós encontramos inúmeros exemplos de pessoas que conquistaram, sobressaíram,
através da fé. Nós encontramos o caso de Abraão em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, onde Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E ali ele resolveu obedecer ao Senhor, porque Deus tinha feito uma promessa que dele sairia, melhor dizendo, nações, ele seria pai de nações. E ali ele creu naquela promessa de Deus, ele saiu da terra natal e ali ele se deslocou para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Quando Deus pediu para ele sacrificar o Isaque, o filho da promessa, ele dentro de si ele acreditou que se Deus, permitisse ali que ele matasse o próprio filho, Deus iria ressuscitar dentre os mortos. Então ele tinha certeza que aquilo que Deus prometeu iria acontecer. Nós encontramos também o caso do jovem Davi, você encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 45 em diante, ele enfrentando o gigante Golias. Aos olhos humanos não tinha como aquele jovem, com uma funda e algumas poucas pedras, derrotar um homem de guerra preparado, gigante, estruturado, não tinha como. Mas o jovem Davi acreditou que quem iria dar vitória para ele, no meio daquela guerra, daquela batalha contra aquele gigante, seria o próprio Deus. E ali, quando ele saiu ao encontro do gigante, ali o gigante facilmente ele foi derrotado. Olha o poder da fé. Você está enfrentando algum gigante na sua vida? Você está enfrentando algum problema? É o medo? É a ansiedade? É a depressão? Qual o problema que você tem enfrentado? Se pegue com Deus. Procura dar um pouco mais de atenção para a sua vida espiritual, porque a atenção para a sua vida espiritual irá fazer com que a sua fé seja avivada. E a sua fé sendo avivada, você irá sobressair, você irá derrotar esse inimigo, você irá derrotar esse gigante, você irá superar essa adversidade que você tem enfrentado. Como eu falei ainda há pouco, existem inúmeras passagens bíblicas. Nós encontramos lá em Mateus, capítulo 14, ali no versículo 29, Pedro indo ao encontro de Jesus sobre as águas. A princípio, quando ele viu Cristo, ele pensava que era um fantasma e todos os apóstolos ali gritaram com medo. E Jesus falou: não temas, sou eu. Aí Pedro falou: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. E ali Pedro, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Olha que lindo, olha que fé tremenda. Apesar que, em um determinado momento, ele começou a sentir o vento forte, começou a olhar para a situação e ali ele começou a afundar, correto? Mas ele teve fé para sair do barco e andar sobre as águas. Agora, em determinado momento, ele fraquejou na fé e começou a afundar. Sendo assim, a nossa fé não é só começar, você tem que perseverar até o final. Não é só começar a acreditar em Deus, não é só começar a obedecer a Deus, você tem que dar sequência. Como nós somos seres humanos, nós somos falhos. Se nós não estivermos ali alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, sabe o que irá acontecer? Em determinado momento nós iremos fracassar. Milhares de pessoas estão fracassando na fé, estão afundando. Por quê? Porque estão deixando de dar a devida atenção que a fé precisa. A fé você precisa alimentar ela diariamente, assim como você precisa colocar o combustível no seu carro, o alimento no seu corpo físico, você precisa colocar os ensinamentos da palavra de Deus na sua fé, para que a sua fé nunca venha fraquejar, para que a sua fé nunca venha retroceder. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Olha o que o texto sagrado nos ensina. Porque andamos por fé e não por vista. Como assim andamos por fé? Nós andamos acreditando nos ensinamentos de Deus e não por vista. Como assim? Aquilo que você enxerga parece que é maior do que a fé. Aquilo que você enxerga, o problema parece ser maior. Parece que o problema não tem como ser vencido. Se você andar por fé, você vai ignorar muitas coisas e você irá superar e vencer os problemas, porque a fé irá te proporcionar isso. No entanto, se você andar por vista e não por fé,
Você vai se concentrar no problema, você irá se concentrar no obstáculo, você vai ter medo e aí você irá afundar, ou seja, a sua fé irá perecer. Sendo assim, não ande por vista, ande por fé. Acredite nos ensinamentos do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, pode ter certeza que vale a pena seguir. Agora, o oposto da fé é a incredulidade. Olha, milhares de pessoas que conhecem a palavra de Deus estão se tornando pessoas incrédulas. E a incredulidade impede de Deus agir. Eu vou citar uma passagem bíblica muito conhecida, onde o Senhor Jesus Cristo ele esteve em uma determinada localidade e ele ficou impressionado com a incredulidade daquelas pessoas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não pôde fazer nada, ele não pôde realizar obras gigantescas naquele local por causa da incredulidade das pessoas. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 3 em diante. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Quem não podia? O Senhor Jesus Cristo. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Olha que interessante, aqui menciona que Cristo ficou abismado, impressionado com a incredulidade daquelas pessoas, e ele não pôde fazer obras maravilhosas naquele local, apenas curou poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Será que tinha poucos enfermos? Não, tinha muitos enfermos, tinha muita gente atribulada, tinha muita gente com problema, mas Cristo não pôde fazer nada, a não ser curar uns poucos enfermos, e isso, o motivo foi a incredulidade daquelas pessoas que não deu brecha para que o sobrenatural acontecesse em suas vidas. Sendo assim, se nós não tivermos o cuidado, a incredulidade irá tomar conta das nossas vidas, a incredulidade irá nos levar ao fracasso, irá nos levar a retroceder na fé. Sendo assim, o oposto da fé é a incredulidade, e o oposto da incredulidade é a fé. E a fé é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Talvez, querido ouvinte, você fale: Elton, o que eu tenho que fazer para adquirir fé? Pergunta sábia. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como assim? A única forma de você conseguir fé é se você parar para alimentar o seu espírito, se você parar para ler a Bíblia, parar para orar, parar para buscar a presença de Deus. É importante você congregar, frequentar uma igreja e ali você participar daquelas atividades espirituais. Tudo isso daí irá fortalecer a sua fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lógico, quando eu falo em congregar, você tem que buscar a direção de Deus na hora de frequentar uma igreja, porque assim como existem igrejas de Deus, pastores e pastoras de Deus, servos e servas do Senhor de Deus, existe também pessoas levantadas pelo inimigo e ministérios que não foram levantados pelo Espírito Santo. Então não posso falar para você que todos os lugares são bons, que todos os lugares prestam. Não, você precisa ter esse discernimento. Se você quiser verdadeiramente seguir a Deus e orar ao Senhor, o Espírito Santo aos poucos vai te conduzindo para o local apropriado para que ali você possa ali receber o ensinamento da palavra de Deus e ter a sua fé fortalecida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Olha, nós estamos chegando ao fim da mensagem de hoje, falamos a respeito da fé, que é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. A próxima ministração eu irei falar a respeito da mansidão. A mansidão também é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Nesse momento nós iremos fazer uma oração e vamos falar com Deus, e eu tenho certeza que Deus irá atender ao nosso clamor. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Obrigado, Senhor, por este momento que estamos participando desse devocional, recebendo o ensinamento do Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está operando em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Opera, meu Senhor, na vida de todos. Como ministro do teu evangelho, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda e qualquer ação contrária. E eu falo mal, você não pode agir na vida dessas pessoas. Pega tudo o que é teu e saia, em nome de Jesus Cristo. Pai,
A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Eu abençoo, Pai, a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, meu Pai, que esta pessoa recebeu esse ensinamento e a fé dela está sendo aperfeiçoada, porque ela ouviu a verdade. E a tua palavra nos ensina que a verdade liberta e que a fé, ela vem pelo ouvir. Pai, venha fortalecer cada vez mais a fé desta pessoa para que ela possa crescer mais e mais em comunhão plena contigo. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e glória a Deus.